É, loucuras! Aparentemente, o que os fãs do Mayhem profetizaram na época do cancelamento do show do Mayhem aí por causa de... Vocês sabem por causa do que, né? Por causa do suposto envolvimento aí da banda por décadas com símbolos neonazistas. É, a galera profetizou e parece que tá começando a acontecer, né? Como eles falaram, alguns shows futuros poderiam começar a rolar boicote também. Então, parece que o Dino comentou aí a possibilidade de prender Roger Waters na sua próxima turnê aqui pelo Brasil. Vamos falar sobre essa bagaceira hoje? Então vamos! Não se esqueça, confira aí a bagaceira da inscrição, porque isso ajuda a gente bastante, mas bastante mesmo. Eu sou Estevam Teixeira, esse daqui é o canal The Garage com música, entretenimento e outras loucuras aí para vocês. Quero lembrar a todos que o que importa são os fatos que vamos apresentar aqui e não importa o que esse loucão aqui acha sobre essas bagaceiras aí desses fatos. Pode crer? Dito isto, se você quiser depois conferir as matérias completas que vamos apresentar aqui, é só você ir nos respectivos sites que vamos mostrar. Pode crer? Vamos lá, aqui a primeira matéria é o Dino, que comentou aí a possibilidade de prisão do cantor Roger Waters se ele passar aqui pela próxima turnê com trajes nazistas. O ministro da Justiça nega censura prévia ao show do ex-Pink Floyd, mas diz que a lei brasileira prevê detenção em caso de apologia ao nazismo. É uma discussão aí que tá crescendo entre os roqueiros aí, né? O ministro da Justiça, Flávio Dino, se manifestou neste sábado, dia 10, nas redes sociais sobre a possibilidade de Roger Waters ser preso no Brasil. Segundo o Globo, ele teria relatado ao ministro Luiz Fux de que o cantor seria detido pela Polícia Federal se usasse o uniforme de estilo nazista em sua turnê de despedida no Brasil no fim do ano. É, rapaz, ó, ainda não recebi a petição sobre apologia ao nazismo que aconteceria em show musical. Quando receber, irei analisar com calma e prudência e a partir de duas premissas fundamentais, escreveu aí o Flávio Dino. É regra geral que a autoridade administrativa não pode fazer censura prévia, sendo possível ao Poder Judiciário intervir caso a ameaça de lesão a direitos de pessoa ou comunidade. Em sua publicação, Dino disse ainda que no Brasil é crime sujeito, inclusive, à prisão em flagrante, fabricar, comercializar, distribuir ou vincular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propagandas que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação aí do nazismo. Afirmou também que conhece a obra do Roger Waters há algumas décadas, inclusive, e que a possibilidade de prisão poderia ocorrer caso a apologia ao nazismo aconteça, né? Bem, caso ele use o que aqui? Suástica ou gamá, enfim, os símbolos nazistas, né? Aqueles símbolos nazistas que todos conhecem. Quem conhece aí o show do Roger Waters, a ópera rock chamada, por exemplo, o The Wall, né? A ópera rock The Wall, existem lá toda aquela alusão onde eles fazem o que lá, né, velho? Que é aquela ópera é basicamente baseada um pouco na história de vida do próprio Roger Waters, que perdeu o pai ainda na Segunda Guerra. Ele não conheceu o pai porque ele perdeu, ele era bebê, né, e tal. Aí o filme conta basicamente uma autobiografia ali do Rogers, né, e em um dos seus shows, quando ele percebeu, por exemplo, que ele cuspiu em um cara lá no meio do show, rola essa história, saca? Que ele cuspiu em um dos seus fãs
e ele ficou de cara, porque o fã, em vez de ficar puto, gritar com ele e tal, o cara começou a ovacionar ele, começou a... Aí ele percebeu aquele fanatismo, aquela coisa assim que não importa o que ele fizesse ali no palco, aqueles fãs vão cegamente aplaudir ele, saca? E ele meio que no filme começou a mostrar isso, né? Esse segmento cego, como a extrema-direita rola, né? Como a gente vê na extrema-direita. Aí eles fizeram essa alusão aí no filme do Superstars e tal, que essa alusão com um ditador, né? Tipo um Hitler da vida. Mas aí, né, tem gente que... Eles não usaram os símbolos exatamente para não ofender ninguém, mas eles criaram os próprios símbolos e a analogia tá toda ali. E isso gera uma grande discussão, porque nesse último show dele, ele tem duas canções lá que ele usa esse uniforme, que é exatamente num trecho dessa ópera rock do The Wall, né? Canta duas músicas onde rola lá o discurso do protagonista, né? Onde tem uma plateia e tal, e rola o discurso ditatorial desse protagonista, enfim. Aí nessa música o Roger usa esse vestimento, saca? E isso tudo causou esse blá blá blá, né? Inclusive, ele tá sendo investigado na Alemanha por causa do último show onde ele usou esse vestimento, saca? Que, assim, de certa forma não tem o símbolo, né? Mas tem a alusão ao símbolo. Aí rola uma grande discussão do que, né, velho? Do que? Eu vi um podcast de um cara falando exatamente assim, que de certa forma a arte mudou com o tempo, que naquela época realmente aquilo era chocante, mas era aceitável, saca? A gente sabe, resumidamente, a gente sabe que Roger Waters não é nazista. Ele pregou, ele já falou algumas asneiras sobre a galera judaica. Inclusive, a galera chama ele de antissemitismo por causa de algumas merdas que ele falou. Mas a gente sabe que o Roger Waters não é um nazista, né? Ele fez vários trabalhos onde contam essas histórias e onde ele é esquerdista total, comunista, saca? Ele não aceita isso, saca? Mas só que ele já falou algumas asneiras sobre o povo judaico, né? O povo de Israel, onde, tipo, ele acha que aquela terra lá, por exemplo, não era deles, era do povo lá da Arábia, né? Dos árabes e tudo mais. Rola mó treta por causa disso daí. Eu não sei da história direito, mas eu sei que rola uma treta envolvido essa bagaceira aí. E por causa disso, alguns chamam ele de antissemita por causa disso e tal, mas o cara já afirmou várias vezes aí, em vários depoimentos, que ele não é. Mas, né, a expressão artística, né, tem muita gente falando sobre isso. Eu vi uma galera comparando, por exemplo, a arte dos comediantes, que hoje em dia não se aceita mais certos tipos de piada, certos tipos de comédia, como antigamente, né? Que, por exemplo, TV pirata não seria a mesma coisa hoje em dia. E por aí vai, vários programas dos anos 80 não teriam a mesma expressão que teve naquela época com aquelas piadas, né? Se fossem hoje em dia, que realmente são piadas que não são mais aceitas. Como a gente vê, por exemplo, o Léo Lins aí, né? Tentando fazer piada como se tivesse nos anos 80. E tem certas coisas que a galera não aceita mais, né, velho? Aí, fazendo essa analogia, será que a gente tá chegando nesse ponto na música também, que realmente... Eu sei que tem certas músicas que a gente não aceitaria mais hoje em dia, né? Certas letras, certas composições, do Raimundos mesmo, né? Por exemplo, a gente sabe que algumas composições do primeiro disco provavelmente não teriam a mesma aceitação se fosse hoje, né? E será que a interpretação também, que a gente agora não pode mais interpretar, não vamos mais poder fazer filmes mostrando
esses assuntos, falando desses assuntos, mostrando, por exemplo, nazista em filme, né? Fazer um filme sobre a Segunda Guerra Mundial sem mostrar símbolos nazistas. Será que chegamos nesse ponto? Eis a questão, né? Porque, bem, de acordo com a lei, a gente sabe que o Roger Waters não usa símbolos nazistas, não usa lá nada assim explícito, mas ele usa símbolos que são referências de acordo com a ópera rock que eles criaram, que é o The Wall. Mas será que chegamos ao ponto que não é mais legal fazer esse tipo de coisa, nem que seja assim, algo que não seja explícito, né? Algo que não seja o símbolo de verdade, que seja um símbolo criado por eles, mas que represente aquilo. Enfim, chegamos nesse ponto. Não vamos mais poder fazer filmes sobre esse assunto também. Não vamos mais poder fazer músicas, não vamos mais poder fazer filmes, não vamos mais poder encenar teatro, nem nada. É uma discussão aí grande, né, velhos? Eu acho que o show dele não deve ser cancelado porque ele não usa símbolos oficiais. Ele usa simbologias que ele criou para a ópera dele. E o que é que vocês acham aí que vai acontecer nessa doideira? Comentem aí. Realmente chegamos ao ponto que isso não é aceitável nem no cinema?